Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje é o episódio número 40 dos Testemunhos de São José. Vamos entrar a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Início da leitura. José não era meu santo favorito. A revista de grande tiragem Neue Bildpost da Alemanha, aos 10 de março de 1968, traz o seguinte artigo de George Denzler. Preciso começar com uma declaração sincera. São José, na minha lista de santos, nunca mereceu destaque, nunca foi favorito. Por que motivo? Talvez devido a muitas representações do santo, a figura conhecida de cabelos esbranquiçados, rosto bonachão e olhar transfigurado, com auréola de ouro e nível lírio na direita e tal. Também é porque na Bíblia o santo é mencionado uma ou outra vez, sem nunca dizer palavra alguma. Sinceramente, São José nunca se impôs. E aconteceu como podia ter acontecido. Acabou refugado ao último canto do depósito do meu coração, isto é, no último reduto do esquecimento. Aí não era incomodado por ele, nem ele por mim. Mas, que digo, José no depósito? Não, coisa nenhuma. Falando certo, de há tempos para cá, nem isso correspondia aos fatos. Pois faço ideia, fui tirá-lo do canto escuro, espanei-o para valer e vejam, até que me agradou. Como fui fazer essa faxina e recuperação? Não é fácil de explicar. Certa manhã, peguei o Novo Testamento e busquei testemunhas que falassem dos grandes feitos de José. Pouca coisa havia sobre ele. Comecei a ler esse pouco e a refletir, e a reler e a repensar. Foi-se-me formando uma imagem bem diferente da anterior até aqui. A seguir, o autor do artigo entra em profundidades nos acontecimentos bíblicos do Novo Testamento, nos quais aparece São José, e prossegue dizendo: de fato, não é muito o que aí se acha escrito, mas talvez o suficiente para ver e entender que para a santidade não se exigem coisas fora do comum e miraculosas. Se alguém age sinceramente, não se conclui das grandes resoluções, mas do trabalho miúdo do dia a dia. Romano Guardini. Tal conhecimento não é um grande consolo para nós, que igualmente devemos ser santos, e nos sentimos tão pequenos e limitados, tão mesquinhos e ordinários. Precisamente, essa moldura simples e cotidiana pode abranger tanta nobreza e grandiosidade. José era o homem de ação imediata. Não tinha medo de se arriscar, nem de enfrentar perigos e canseiras. Ele estava simplesmente às ordens de Deus. Indiretamente, se o empurrava à arrojada aventura ou o mandava à oficina para lucrar o sustento necessário à mãe, ao Filho de Deus. José não era acrobata de sensacionalismos, que só se exibe com grandes proezas ante os holofotes da admiração pública. Longe das aclamações e dos aplausos da multidão, silencioso e apagado, seguia sua trilha rumo para o alto. José não era o homem vulgar, que se dirige e se incomoda sempre com a opinião dos vizinhos e com os palpites de todo mundo. Ao precisar enfrentar o desprezo ou a zombaria, José era um homem simplesmente íntegro, ou, na palavra certa, era um santo. Assim, exatamente assim, eu o vi recentemente representado numa igreja moderna. Talvez foi isso a última cutucada que recebi para desentocá-lo. Aí não aparece ele em uma longa túnica, nem com o rosto transfigurado, mas como operário comum, em roupas de marceneiro e com as ferramentas do ofício. Seu olhar é decidido e corajoso.
voltado para a distância, tal como exigia tanto outrora para uma ação audaz e como agora a mergulhar num outro mundo, pelo qual ele já vivia neste aqui. Jorge Denzler. Que São José não era tão somente um santo modelo, mas também um grande e oportuno intercessor. É o que querem demonstrar os exemplos deste livrinho. Fim da leitura. Que esse testemunho nos ajude a crescer nas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Vamos fazer o nosso memorário a São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Que São José nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.